Se ganhar, ganha todo mundo. Se perder, sou eu o culpado, pode me cobrar. Se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Eu estou preparado para isso. Sempre me considerei o melhor dentro de campo. Quando eu falo melhor, o artilheiro. Então, quando eu recebo uma bola, se está impossível de eu finalizar, eu passo para uma outra pessoa. Se tiver quase impossível, eu tento finalizar. Ou seja, na situação normal, eu tento porque eu sou melhor. Se eu não conseguir, na minha concepção era.